Foi o 34º Presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, isto nos anos de 2013 e 2014. Falo do professor Jorge Mineiro. Pode dizer, Sr. Professor, que nasceu, sei que nasceu em Lisboa, e nasceu já com um destino traçado, isto porque, tanto quanto sei, é neto de médico, filho de médico e também é médico, não é? Sim, sim, sim. E penso que sou dos únicos que sou filho de um antigo presidente da SPOT. Precisamente, Exatamente, pai e filho. E tenho uma coisa que a mim me dá um orgulho enorme, é que o meu pai comprou a primeira sede da SPOT, que era na rua Barão Fernandes, penso eu, em Benfica, e fui eu que acabei de pagar esta sede quando foi no meu coisa. Portanto, foi uma coisa que me deu um orgulho enorme, como deve. O seu pai foi o 8º presidente da SPOT. Sim, já não, isso não sei que foi. Foi. Está ali, sei que foi um dos presidentes da SPOT e foi ele que comprou a primeira sede e fui eu que paguei esta sede. Fui eu que acabei de pagar esta sede, o que me deu um orgulho enorme, me deve calcular. E alguma vez pensou noutra coisa que não a medicina? Alguma vez desejou ser outra coisa que não médico? Quando era muito miúdo, eu adorava trabalhar no campo. Quando era miúdo, passava a vida... O meu avô teve um percurso muito interessante. A minha família dos meus avós são do Pedro Abrantes, de uma terrazinha chamada Tramagal. E o meu irmão, o meu avô formou-se em medicina aqui em Lisboa, no Campo de Santana. Outra particularidade, as 3 gerações de médicos lá de casa formámos-nos todos no Campo de Santana. Na mesma Campo de Santana. Mas quando o meu avô se formou, o meu avô formou-se em medicina e depois, estamos a falar, 1908 talvez, foi para a Inglaterra fazer um estágio em cardiologia. E numa estação de comboio conheceu a minha avó, que nessa altura tinha vindo de Nova Iorque, era irlandesa e estava a fazer um estágio, estava a trabalhar numa firma de máquinas de calcular. 1900, princípios. Apaixonaram-se, ela veio para os Estados Unidos, dizia que ia casar com um português, ninguém sabia onde era Portugal, como deve calcular, e então veio sozinha para o casamento e casou. Mas quando vieram para Lisboa, quando o meu avô veio para Lisboa, não sei por que carga d'água, o médico lhe disse que ele não poderia viver em Lisboa porque Lisboa era muito estressante. E então o meu avô deixou Lisboa para ir ser médico de família no sítio onde vivia, no Tramagal, onde foi toda a vida, não é? Depois o meu pai nasceu, formou-se aqui em Lisboa e logo no princípio da Segunda Guerra, sendo filho único, no princípio da Segunda Guerra, foi trabalhar para a Inglaterra. Para Oxford. Depois já conto um bocadinho mais o que é que foi e de que maneira que isso teve influência e de que maneira eu senti o que foi a evolução da medicina e principalmente da ortopedia nestas últimas décadas. Porque evoluiu muito mesmo, não é? Mudou o mundo. Recordo-me das histórias que meu pai contava, do que era a segunda. Ele estava, Oxford recebia os grandes traumatizados de Dunkerque, do norte de França, vinham diretamente para os centros de trauma, nessa altura, em Inglaterra. E a Inglaterra teve um boom extraordinário na evolução do que foi a traumatologia e mesmo nos centros de trauma, porque eles necessitavam de transferir os doentes de um lado para o outro e havia centros preparados para receber os grandes traumatizados da Segunda Grande Guerra no Norte, no fim da Segunda Grande Guerra. E porquê a ortopedia? Olha, duas coisas. A ortopedia, eu gosto... Se aqui tivesse a minha mulher, ela dizia logo que eu sou péssima em DIY, em fazer coisas em casa, detesto. Mas adoro fazer coisas com as mãos. Quando acabei o curso de medicina, meu pai morreu, eu estava no 4º ano de medicina, e como aluno de medicina eu fazia muito bancos com as equipas de Santa Maria, o meu pai era diretor de serviço e era o professor da faculdade, lá da ortopedia, e eu fazia toda a minha vida como aluno, fiz bancos voluntários como aluno de medicina, e era uma coisa que gostava imenso. Cheguei ao fim do curso e disse, gaita, eu sei muito de ortopedia, dava a sensação que já sabia tudo de ortopedia, não sei nada de mais nada. E então cortei na totalidade com a ortopedia e fui trabalhar para um serviço de cirurgia geral. E tive a sorte de encontrar um homem que foi um dos meus role models para a vida, com quem trabalhei toda a vida, que é um senhor chamado, um cirurgião vascular chamado Américo Diniz da Gama, onde fui trabalhar na clínica privada e em Santa Maria com ele, fiz parte da equipa dos doutoramentos dele, fui trabalhar com ele no cadáver, no desenvolvimento das técnicas cirúrgicas da técnica cirúrgica da gama dos aneurismas tóraco-abdominais, enfim, trabalhei com ele 5 anos e fui primeiro assistente dele na clínica privada, na Cruz Vermelha, em muitas circunstâncias. E o professor Diniz da Gama, de facto, ensinou-me muita coisa, foi um dos meus role models para a vida, não só do lado da medicina,
como do lado da ética profissional que o médico deve ter e que a gente hoje em dia vive tanto apagar-se. Portanto, deste senhor herdei muita coisa. E tive a sorte, durante estes 5 anos, de não fazer nada de ortopedia. Chegou à altura, cheguei a ser P5, e chegou à altura da vida em que eu tive que tomar a decisão. Tinha que escolher. E então, o que é que a cirurgia vascular tinha de bom? Nós fazíamos um bypass, e no fim da cirurgia, ou o doente tem sangue nas artérias e a gente palpa os pulsos, ou não tem sangue nas artérias e a cirurgia não foi um sucesso. A ortopedia é um bocadinho assim. A gente ou tem uma perna partida e chega ao fim tem a perna inteira e coisa, ou tem uma perna desalinhada e fica com a perna direita, ou tem uma articulação que está gasta e fica com a substituição. Portanto, não tem esta coisa da cirurgia geral. Eu tiro metade do estômago, dou 3 pastilhas, agora vai ficar daqui a 6 meses a ver se resultou. Não, eu gosto de fazer as coisas com as mãos e, de facto, tanto a ortopedia como a cirurgia vascular a mim me seduziam imenso e gostei imenso da cirurgia vascular. Mas deixe-me só contar-lhe outro pormenor nesta fase da vida. Eu estava em Santa Maria nessa altura, portanto, como disse, integrei a equipa do professor Diniz da Gama, que nessa altura era cirurgião geral ainda, antes de fazer o doutoramento e antes de ser um dos grandes nomes mundiais da cirurgia vascular. E chegou à altura de tomar a decisão. Eu tinha uma boa nota, tinha 80%, e tinha três vagas no país. Uma no Porto, e tinha as 2 em Lisboa que não estavam preenchidas. E as 2 em Lisboa... Não, eu tinha 3 em Lisboa. Tinha uma em Santa Maria, tinha uma nos Hospitais Civis e tinha uma em Santana. Quando eu acabei o curso de Medicina, acabei o curso em julho, e nós só começávamos o internato em janeiro. E então fui trabalhar para a Inglaterra, como aluno, a trabalhar com alguns amigos dos meus pais, e trabalhei 1 mês e meio em Oxford, no National Orthopedic Centers, e depois fui 1 mês e meio em Oxford, fiquei com um grande nome da ortopedia chamado John Goodfellow, e nos outros 3 meses fui para Edimburgo, trabalhar no Princess Margaret Rose, com um grande amigo, um grande cirurgião ortopedista pediátrico, George Mitchell, e com quem trabalhei, e depois então voltei, e qualquer um destes 2 hospitais eram hospitais de monoespecialidade, só de ortopedia. E portanto, quando chegou o momento de decidir, eu tinha vaga em Santana, que é um hospital de monoespecialidade, tinha Santa Maria, que eu conhecia bem e sabia que não era, que em relações de questões de organização, não era aquilo que eu idealizava. Não conhecia São José, mas toda a minha vida houve esta guerra entre Santa Maria e os hospitais civis. E a certa altura fui perguntar ao professor Diniz da Gama: professor, não estou a pensar em ir para Santana, hospital de ortopedia. E o professor Diniz da Gama disse: Jorge, eu não percebo nada da ortopedia, mas o hospital de monoespecialidade tem muitas limitações. E eu, baseado nisto, optei por Santa Maria. Eu disse, mal por mal, então fico aqui. E hoje em dia dou graças a Deus, de ter ficado num hospital central, por várias razões, depois também já na Queres conversa... destacar algumas dessas razões? As razões é que o hospital central, para mim, teve uma das coisas que sempre foi uma das grandes paixões da minha vida, que foi o trauma. Portanto, eu fui presidente da AO Trauma em Portugal desde 2005 até 2021. Fui presidente da Sociedade Portuguesa de Trauma, que formámos durante muitos anos. Fiz trauma em Inglaterra durante muitos anos. Trauma, o John Radcliffe em Oxford é um dos grandes centros de trauma. Portanto, estive envolvido no trauma durante toda a minha vida, e o trauma para mim era uma coisa que eu adorava. O que é que tem assim de... O trauma tem a adrenalina que nós precisamos quando somos novos, e tem esta coisa de conseguir salvar vidas. E, de facto, é uma coisa... E uma das coisas, uma pergunta que me vai fazer em relação ao que é que me progrediu mais nestas últimas décadas, foi, de facto, o trauma foi uma delas. O conhecer a fisiopatologia de todas as lesões do trauma para conseguir salvar doentes, foi uma coisa, um avanço extraordinário. A importância que o timing tinha no salvar dos doentes, o chamado a hora de ouro, de golden hour dos traumatizados. Depois, tudo o que foi o avanço da tecnologia relacionada com o trauma, a desenvolver cavilhas, desenvolver placas, desenvolver uma série de coisas que a AO ajudou a desenvolver na tecnologia, que teve uma mais-valia em salvar doentes, em tratar doentes, em melhorar a função dos doentes. Foi, de facto, uma coisa que na minha vida houve coisa. E aí, só contar-lhe outro pormenor, que consigo comparar o que eu consegui viver. Eu tive a sorte, o meu pai morreu quando eu estava no 4º ano de Medicina, mas já não sei se foi no 4º, nesse ano, não, foi no ano anterior, porque o pai morreu em março, portanto deve ter sido no ano anterior.
pai tinha trabalhado em Inglaterra com um dos grandes nomes da ortopedia, que é um senhor espanhol chamado Joseph Catalão, chamado Joseph Trueta, que era mais ou menos um pai adotivo dele. E o professor Trueta foi um dos grandes homens da cirurgia de guerra, da Segunda Guerra, e publicou um livro que era o tratamento das lesões traumáticas de guerra após a Segunda Guerra. E o professor Trueta sempre esteve convencido que ia ganhar o Prémio Nobel. E quem foi levar todo o processo do Prémio Nobel à comissão do Prémio Nobel em Estocolmo foi o meu pai, e eu fui com ele nessa altura. E nessa altura lembro-me muito bem das fotografias, dos livros, do livro que o professor Trueta publicou, do que era o tratar a grande traumatologia pesada que vinha de Dunkerque e das outras cidades, comparado com aquilo que eu tinha visto a evolução nestes últimos anos. Estamos a falar de 1950, não é? E depois em 1990, que foi quando eu acabei o internato em 85, portanto, à volta disso, e de facto, a evolução foi uma coisa fabulosa. E de facto, e isso depois prende-se com outros grandes avanços para mim da medicina, hoje em dia, que foi a segurança do doente. Nós conhecemos a fisiopatologia das complicações das fraturas, das embolias gordas, dos timings da lesão pulmonar, de todas essas coisas. De facto, conseguimos passar a operar os doentes no timing ideal, sem causar mais dano e, obviamente, salvando mais vidas, não é? E isso foi uma das coisas que teve uma evolução extraordinária e que eu consigo comparar entre uma coisa e outra, daquilo que eu ouvia dizer, das fotografias, que me lembro dos livros que o pai dizia que tinha conhecido os doentes que estavam nas fotografias, e daquilo que eu vivi depois, uns anos mais tarde. Doutor, acha que daqui a muitos anos, quando se encontrar com o seu pai, acha que ele lhe vai dar uma palmadinha nas costas e dizer: estou muito orgulhoso de ti? Não. E de toda a tua carreira, tudo aquilo que fizeste? Digo-lhe uma coisa, não me falo nesse tema. Não? Eu já fui ao psiquiatra para tratar isso. Não sou capaz de falar do meu pai. Pronto, então não vamos falar. Vamos falar de outra coisa, pode ser? É uma coisa que é triste, para mim que me deve calcular, dá um orgulho enorme. Claro. Eu espero bem que sim, mas não sou capaz de falar dele. Muito bem, vamos aqui falar de outra coisa. O senhor dedicou também grande parte da sua atividade ao desenvolvimento de um exame final de internato, certo? Que pudesse ser adotado por todos os países da Europa comunitária, não é? O EBOT Exam. Uma das coisas que sempre me fez alguma preocupação. Houve um senhor aqui em Portugal um grande ortopedista, presidente da SPOT, Dr. Mesquita Montes, que me chamou para fazer parte da comissão dele e receber, não sei se foi, um dos representantes representante da ortopedia, da Ordem dos Médicos, na UIMS, que era a União Europeia de Medicina Especialista. E fui durante 12 anos representante português na UEMS. E na UEMS chegou uma fase em que todos nós, países da Europa, tínhamos um internato muito semelhante, todos de 6 anos, mas todos nós sabíamos que os ortopedistas daqui eram melhores que os outros e essas coisas todas. E foi uma decisão, que não foi minha, foi uma decisão europeia, das sociedades europeias, de criar, se todos tínhamos exames semelhantes, de criar alguma coisa, nenhum de nós podia interferir com o regime de treino e de internato de cada um dos países. Eu não podia chegar aqui e dizer que o sistema de internato de onde eu tinha estado na Inglaterra que era melhor do que aquele que há, nem em França, na Suécia, mas de qualquer maneira teríamos que arranjar aqui um utensílio que pudesse demonstrar que havia uns melhores que os outros, não é? E então a decisão europeia foi de criar um exame no final do internato e nomearam-me a mim como chairman nessa altura para organizar o exame, e fui eu que o organizei em 2001, o primeiro exame. Isto deu-lhe imenso trabalho. E deu imenso trabalho, deu imenso gozo, imenso trabalho, porque foi presidente durante 22 anos, até o ano passado, e com uma equipa fantástica por trás de mim, do qual faz parte a minha secretária Teresa Neves, mas que organizámos o exame por toda a Europa, e o exame tinha toda a lógica, que era, concorriam internos de todos os países, e perante a mesma prova, aí é que era demonstrar quem era bom e quem não era. E esse era o grande objetivo. E hoje em dia o exame tem vindo cada vez a tornar-se mais popular, e embora o objetivo fundamental do exame é tornar o exame seja o exame de saída em todos os países da Europa. Portugal tem imensa gente muito envolvida na União, mas tem um complexo tremendo em sermos pequeninos e dar o passo em frente que é importante. Somos sempre os últimos.
geralmente. Temos gente que é inovadora e temos imensa gente na UEMS de portugueses dinâmicos, foram presidentes, fizeram imensa coisa, mas temos de nós a tomar aqui o passo importante, é raro, é raro. Isso não é só na ortopedia, não é? Não é só na ortopedia, numa série de áreas, isto é em todas as áreas. Ó, doutor, tem sido também responsável tem dado a cara, ao fim e ao cabo, em diversas campanhas públicas. Por exemplo, estou-me a lembrar do peso das mochilas escolares. Porquê é que dá a cara por estas coisas? Olha, quando fui presidente da SPOT, uma das coisas que não existia daí havia uma grande separação entre a sociedade civil e as sociedades científicas. E a mim, nós, na comunidade, hoje em dia temos um peso enorme. Para já, uma das coisas, não sei se vai falar, que é um dos grandes avanços da medicina também, é a segurança do doente no que se refere aos idosos. A população mundial cada vez é mais velha e, portanto, é a obrigação das sociedades científicas, que têm o conhecimento e o know-how, de conseguir transferir alguma desta sabedoria em benefício de toda a população. E isso acontece de uma forma transversal em todas as idades. Acontece nas crianças, através do peso das mochilas e das posturas. Acontece noutra campanha que nós fizemos, que é a prevenção dos acidentes de mergulho. Acontece nas pessoas idosas, noutra campanha que também começámos, juntamente com o Dr. Carlos Evangelista, que é Não Caia Nisso, que era prevenir aquilo que nós podemos evitar que os idosos caiam e que daí que saem a catástrofe das fraturas dos colos do colo do fémur. Portanto, foi a primeira vez aqui dentro da SPOT que a sociedade científica abriu as portas para a sociedade civil em diversas campanhas para haver esta interação em benefício da população. E, portanto, começou-se por aí, e hoje em dia tem-se continuado ao longo dos anos, mas foi a primeira vez em que, de facto, a sociedade científica aqui da ortopedia abriu os braços para fazer isso. A presidência da SPOT foi um grande desafio. O que é que se recorda? Ok, que foi em 2013, 2014. Olha, recordo-me disto, por exemplo, da parceria com as sociedades, com a sociedade, com a comunidade e com a sociedade civil, que eu acho que foi um dos marcos mais importantes que hoje em dia se mantém. A outra coisa foi a primeira vez que a Sociedade Portuguesa de Ortopedia começou a fazer congresso e ter sociedades estrangeiras. A primeira que eu convidei foi a Sociedade Espanhola, por razões óbvias, porque além de termos grandes amigos, eu tinha grandes laços familiares do meu pai, de grandes amigos, que nessa altura tinham intercâmbios com a Sociedade Portuguesa de Ortopedia. O primeiro congresso, a Sociedade Espanhola foi a Sociedade de Coisa, e a outra, por razões também um bocadinho culturais minhas, foi a Sociedade Inglesa, como é lógico. Tivemos cá vários professores que vieram fazer workshops de investigação, de variedíssimas coisas, muitos deles baseados em Oxford, outros não, e que foi a primeira vez que houve, de facto, este intercâmbio em que a sociedade portuguesa se abriu para as sociedades estrangeiras. Outra das coisas que a sociedade vivia numa forma muito, eu diria um bocadinho muito fechada, muito para os ortopedistas, e toda a gente perguntava, mas qual é o benefício que eu tiro da SPOT? Embora hoje alguns digam, mas eu acho que o que mudou nestas décadas, então o que se tem feito nestas últimas, para não dizer nestas últimas coisas, tem sido uma coisa, de facto, astronómica de mudança. Mas uma das coisas que eu achava é que os internos tinham que ter um papel muito ativo dentro da sociedade. E nessa altura nós, uma das coisas que teve um pouco sucesso e com muita pena minha foi, uma das minhas grandes preocupações no ensino foi que o internato de Lisboa, de ortopedia, não fosse diferente do internato de Santarém, de Porto Alegre, de Beja, de Trás-os-Montes. Eu acho que todo o interno que está a fazer ortopedia devia ter um internato que tivesse exposto o mais próximo possível à mesma qualidade e às mesmas patologias, que para isso fossem precisos rodar. Ótimo, muito bem. Nós, em Inglaterra, eu trabalhei em vários hospitais que faziam parte do grupo de hospitais de Oxford e nós rodávamos pelos hospitais distritais. Nunca percebi porque é que isso em Portugal não se poderia fazer. Aqui, hoje em dia, já se fazem alguns, e eu penso que a ortopedia também, mas cada grupo de hospitais centrais tinha um grupo de hospitais pequenos à volta, onde os internos rodavam. E, portanto, para mim tinha toda a lógica isso acontecer. E um dos meus grandes objetivos era que as diferenças entre o internato feito aqui ou no outro lado fossem cada vez menores. E, portanto, esse era um dos meus grandes objetivos em relação aos internados. E, para isso, era preciso, de facto, haver um intercâmbio das pessoas, não só dos internos, mas o sistema estivesse preparado para rodar de um lado para o outro. E nós tentámos fazer isso, mesmo com o apoio da Ordem dos Médicos. Mas sabe qual foi o nosso grande obstáculo nessa época? Qual foi? Não lhe passa para a cabeça, foram os internos. Os
os próprios. Sabe porquê? Porque se para saírem do hospital onde estavam, onde muitas vezes já tinham o seu emprego a ajudar o chefe a fazer uma consulta, queriam ajudas de custo, queriam ajudas para não sei o quê, queriam não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o sistema morreu rapidamente, porque olharam para o lado negativo da questão sem olhar para o lado benefício e aquilo que nós tentámos, juntamente com a Ordem dos Médicos, fazer, morreu e os primeiros que causaram as coisas ficou por ali, infelizmente. Doutor, olhando para trás, para uma carreira excepcional como a sua, o que é que nunca teve a oportunidade de fazer, que gostaria de fazer? Para dizer a verdade, assim, de repente, eu acho que nesse aspecto não tenho assim muitas coisas que tenha deixado de fazer. Eu como costumo dizer, hoje em dia faço 3 coisas na vida e estou à beira de as deixar. Dediquei grande parte da vida ao tratamento das deformidades das crianças e, portanto, sou responsável pela cirurgia da coluna pediátrica na ortopedia no Hospital Dona Estefânia há 30 anos. Trabalhei 12 anos como voluntário. Portanto, é uma área que eu gosto muito e para a qual investi muito e trabalhei e aprendi muito com um senhor nos Estados Unidos chamado Stuart Weinstein, que é outro dos meus grandes role models. O outro, gosto muito de ensinar, em Santa Maria, portanto dou aulas em Santa Maria. Saí da ortopedia por fruto das guerras internas da faculdade, da qual eu tenho muita pena, mas fui convidado para continuar na faculdade, se não teria saído, e é uma das áreas que eu gosto muito, e depois faço a medicina privada, que também gosto, mas como é lógico, faço patologias diferentes, não é? Portanto, nestas 3 áreas eu fui representante da ortopedia na Comissões de Ensino Europeias, da cirurgia da coluna, fui presidente de uma sociedade da ortopedia inglesa, além do presidente do Chairman do Exame Europeu durante 20 e tal anos, portanto, sou mesmo uma série de comitês internacionais. Portanto, sobre esse aspecto internacional, não. Sou professor da faculdade, faço aquilo que gosto, que é dar aulas. Nunca fui homem de grandes comitês, nunca estive muito interessado nisso, de subir pela hierarquia, e talvez isso, por essa razão, as lutas em Santa Maria foram grandes e sempre fui posto de parte. E da parte da cirurgia da coluna, de facto, pediátrica, consegui construir uma equipa que hoje em dia me orgulho muito e que continua ao trabalho. As patologias são cada vez mais complexas, porque os dentes sobrevivem, outras que há uns anos atrás não sobreviviam. Portanto, nessas 3 áreas eu acho que me dou muito contente por se podia ter ido mais alto ou mais baixo, não estou minimamente vocacionado em cargos de chefia. Fiz aquilo que me apetecia fazer e... É um homem realizado. Não posso dizer que tenha realizado em tudo, poderia sempre fazer melhor, de certeza, mas fui diretor aqui do Hospital das Descobertas durante 15 anos, fui eu que pedi para sair, porque achei que o meu contrato aqui com a CUF era, eu disse sempre, eu fico aqui enquanto me sentirem que aquilo que eu posso dar à instituição e à organização é positivo. Quando eu deixar de fazer isso, eu apanho. Quando chegou a fase da evolução e da progressão e das tecnologias da saúde mudarem, eu achei que precisava de uma pessoa mais jovem e fui eu que disse, não, eu não quero mais, quero sair e saí. Modifiquei ali, lembro-me que tive a sorte de começar a medicina privada em Portugal. O primeiro hospital grande privado que apareceu em Lisboa, da nova geração, foi o Hospital CUF Descobertas. Era uma inovação total. E passou-se uma coisa com piada, que era, a maior parte de nós trabalhávamos metade no Estado e metade no privado. E em 2007, uma vez, acabei de operar, estava aqui um dos administradores para falar comigo, dizia que precisava de falar comigo. Eu disse, a gente queria convidá-lo para ser o diretor clínico. Os 2 diretores clínicos antes de mim foram 2 homens de uma projeção no país extraordinária. Foi o Dr. Joaquim Coveia, que era um oncologista, um homem fantástico, e a seguir foi o Dr. Mendes de Almeida, José Mendes de Almeida, um dos grandes cirurgiões gerais deste país, um homem fabuloso, que quando uma vez encontrei lá aqui no hospital, disse, Jorge, ele era um homem mais ou menos um bocadinho mais novo que o meu pai, me dizia, Jorge, veja lá, agora nesta fase que eu ia ao supermercado com a minha mulher, foi na altura em que eu me vi meter nisto. E a seguir a ele, depois adoeceu o Dr. Mendes de Almeida, e então eu perguntei, um ortopedista vem pedir a mim para eu substituir estes 2 homens de uma craveira extraordinária, e fiquei lá 15 anos. E de facto foi bom ter gente mais nova, porque a gente mais nova, como ainda hoje, tem uma visão diferente dos problemas,
consegue ter uma dinâmica e não há dúvida que a idade deixa marcas e a gente vai-se não só habituando a determinadas coisas que não deve. Eu, no princípio da vida, lutava de uma maneira que hoje em dia estou bastante mais confortável. E por isso eu acho que tem toda a lógica, os lugares não são eternos. Quando as pessoas pensam que vão para um posto para ficar até ao fim, eu acho isso uma aberração, assim como a direção do serviço. Sou completamente contra uma pessoa ficar até ao fim da vida na direção do serviço. Acho que o serviço precisa de modernização. Tem equipas, tem coisas novas. Nós, dentro do meu serviço, onde ainda sou o diretor de serviço, temos 8 unidades. Nas 8 unidades, nós decidimos internamente que aos 65 anos nós deixamos o lugar para o segundo lugar, para a segunda pessoa. E porquê? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque precisamos de ajudar o outro a crescer. Em segundo lugar, porque somos úteis a dar o nosso exemplo a alguém que ficou atrás de nós a ajudar-nos em diversas áreas. E, portanto, dar continuidade e sustentabilidade a um projeto é preciso haver um fio condutor. E essa é a maneira mais simples de o fazer. Acabar com uma coisa que acaba de repente e vem depois uma série de gente atrás que anda uma série de anos a apanhar, acho que não é justo. Doutor, então, e para terminarmos, pedia-lhe que deixasse uma mensagem a estes jovens ortopedistas, a quem está agora a começar a sua carreira como ortopedista. Deixe-me só dizer uma coisa em relação aos avanços da medicina. Há uma coisa que a tecnologia, a medicina baseada na evidência, o conhecimento dos outcomes, dos tratamentos que nós fazemos, que antigamente sabíamos pouco e muitos deles foram abandonados por causa disso. E, portanto, há áreas que eu acho que aqui na medicina mudaram muito. Normalmente, o trauma, como eu lhe disse, as próteses. A prótese da anca, porque foi introduzida por Sir John Charley, foi de facto, no século, foi das melhores inovações para tirar sofrimento aos doentes. Eu acho que houve a tecnologia, com o conhecimento da ciência, houve inovações. Mas há uma coisa que para mim sinto-me sinto-me triste e vejo cada vez mais. A perda da humanização da medicina. É das coisas que me deixa triste. A competição, o stress, a sustentabilidade, a rentabilidade dos sistemas de saúde, todas estas coisas, e o doente e como humano é cada vez mais esquecido. Como sabe, com todas estas novas tecnologias para as gerações mais novas, nós estamos cada vez mais perto das pessoas mais longe, mas estamos cada vez mais isolados, mais sozinhos, a solidão é cada vez maior. E a medicina, uma das coisas que o Sistema Nacional de Inglês tinha era extraordinária. Eu lembro no serviço de urgência, quando estavam, se havia uma velhota que estava à espera de um transporte para levar para casa, uma das enfermeiras era dedicada a ir beber um cup of tea com o senhor e estava ali a dar-lhe 3 dias de conversa. Mas a senhora não ficava sozinha, nunca. Este sistema que havia de Meals on Wheels, que agora está generalizado, mas era feito de uma maneira um bocadinho diferente. Uma das coisas que em Inglaterra me acontecia imensas vezes era o doente vir à consulta com o vizinho, tirava tempo para o trazer. Portugal não... Hoje, isso é praticamente impossível. E é um lado que me deixa cada vez mais triste, porque o stress e esta, como digo, a rentabilidade dos sistemas de saúde, os enfermeiros a terem que fazer cada vez preencher mais computador e menos tempo ao pé do coisa, e os doentes fechados num quarto ou fechados numa enfermaria com pouca gente que lhes dá apoio, é uma coisa que me deixa triste e vejo, olhando para o futuro, vejo isto cada vez mais apertado neste lado. E ao longo destas décadas em que fiz medicina, é o lado da medicina que me deixa mais triste e mais preocupado em relação ao futuro, porque quando for velho e precisar, exato, quando olhar à minha volta não tenho ninguém, porque isto já não é moda. E isto, o facto de não ser moda, deixa as pessoas muito... Não é moda, isso não é moda, deixa-se fazer, mesmo que seja necessário. Isso para mim é triste. E a sua mensagem para os jovens ortopedistas passa por aí, por não deixarem de olhar para o doente? Claro, eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer uma medicina. A medicina é uma medicina global. E uma das críticas que muitas vezes os doentes fazem é que a gente vem aqui, é o médico do ombro, do perfil, do joelho, e é verdade. Mas nós não podemos deixar de ver o doente como um todo. E como médico, e aí a clínica geral tem um papel essencial. E o ortopedista não pode abdicar. Não pode ser só o médico da coluna, do joelho. E eu penso que o médico, uma das coisas que a medicina tem de bom é, de facto, a gente conseguir interpretar aquilo que o doente tem no seu global. Eu lembro que ainda ontem vi uma doente que tinha uma série de aftas, quando era nova tinha sido uma série de aftas na boca, andou durante 15 anos por vários sítios com flebotrombose e com várias patologias, e só ao fim de não sei quantos anos é que descobriram que tinha uma doença de BC. Porquê? Porque nunca ninguém integrou. O médico da boca olhava para ali, o do joelho olhava para ali, o das varizes olhava para ali, e nunca ninguém integrou. E eu acho que um dos conselhos às gerações mais novas é não percam a visão do que é o doente no global.
global e num todo. E isso é tanto no trauma, que é aquilo que nós todos gostamos no princípio da vida, e a gente tem que olhar para o todo, não pode olhar só para a fratura, mas para todas as complicações, saber qual é a situação pulmonar do doente, se pode ou não podemos encavilhar, se podemos pôr um fixador externo, mas de facto o saber e conhecer a medicina, nós o ortopedista, não pode ser só o homem que encavilha, que põe parafusos, não, tem que olhar como um médico no seu global do doente, por um lado. Por outro lado, eu acho que com todas as novas tecnologias, nós temos que saber conseguir conciliar o que é o lado do cirurgião, que é capaz de resolver um problema, mas utilizando a máquina para nosso benefício. E eu aí acho que é uma coisa, e preocupa-me muito no futuro, o que é que vai ser? Eu tive uma reunião aqui a falar, fui convidado para falar no Congresso belga. Na mesa anterior à minha, era sobre próteses robóticas nas próteses do joelho. E havia vários serviços de gente nova, todos a apresentarem as coisas, e um deles perguntou, e quais foram as complicações? Num deles o robô avariou-se a meio. E depois o outro perguntou, então o que é que fizeram? A nossa sorte é que chamámos o diretor de serviço que está habituado a fazer próteses sem robô, e foi ele que acabou de fazer a prótese. Portanto, o que é que vai acontecer quando já não existir um diretor de serviço que tenha prática em fazer a cirurgia pela mão, seja tudo só dependente do robô, vamos ficar dependentes, reféns do lado negativo. Portanto, a medicina nos avança em todos, e eu penso que vamos precisar de um cirurgião oncológico que seja o tipo hands-on e que saiba fazer. Mas penso também uma coisa, que em relação ao futuro, a robótica é absolutamente necessária. E porquê? Porque com todos os avanços da medicina, as doenças vão ser capazes de ser diagnosticadas mais cedo. Olha agora, por exemplo, não sei se já ouviu falar de uma coisa que se chama radiómica. A radiómica é diagnosticar as doenças através das diferenciações de parênquima, de intensidade do parênquima. E aqui conseguimos saber se o parênquima é normal, se tem uma doença de Parkinson, se tem isto ou se tem aquilo. E a mesma coisa pelo tratamento. Pelo tratamento, em vez de estar à espera do resultado, a densidade do tecido dá isso. Portanto, nós precisamos da tecnologia de uma maneira extraordinária, mas não podemos esquecer que em determinados aspectos. E aí, qual é a vantagem de toda a tecnologia? Consegue diagnosticar as doenças mais cedo. Enquanto nós operamos uma situação complicada, está cheia de aderências e cheia de complicações, se Deus quiser no futuro, as doenças diagnosticadas mais cedo, o robô é capaz de fazer aquilo numa fase de um processo muito mais linear, com menos complicações do que na fase em que nós vamos diagnosticar. Portanto, tenho imensa esperança no futuro, na combinação entre o que é os avanços da tecnologia, o saber tecnológico do cirurgião, mas muito também precisamos também de ter o conhecimento básico de nunca esquecer que o doente não é um puzzle que está inerte na prateleira, mas é um ser humano que qualquer dia seremos um de nós e que precisamos do lado humano, precisamos da palavra simpática, precisamos do lado da emoção do cirurgião, da emoção do doente, que o computador, hoje é muito, não sabe, hoje discute-se muito na inteligência artificial se o computador tem ou não tem emoções, mas eu penso que este lado humano, enquanto nós o conhecemos, é extraordinariamente válido. Portanto, para os cirurgiões mais novos, não desistam, acho que consigam conciliar estas duas coisas, mas acho que quando a gente faz aquilo que gosta é um prazer enorme para o resto da vida. Muito obrigada.